Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal. A quinta partida da série As Melhores Partidas de José Raul Capablanca, a máquina de xadrez, dessa vez no ataque, dando um show de ataque aqui para cima de Rudolf Spielmann, seu adversário dessa vez. Então vamos lá. Essa partida aconteceu no ano de 1911, em San Sebastián, na Espanha. Seu adversário, como eu disse, é Rudolf Spielmann, austríaco, com 28 anos na época. Esse jogador que está na tela, ele é um jogador aí da época romântica do xadrez, gostava muito de atacar, jogar o gambito do rei. Tem combinações e ataques maravilhosos na carreira. Tá aí Rudolf Spielmann um pouco mais velho. Um grande jogador adversário aí do Capa, só que dessa vez não deu para ele, né? Essa partida foi disputada na abertura do peão da dama, famoso D4, na Cross Variation, o Cross Variation. Vamos ver como foi essa partida, que é o que a gente gosta. Agora, Capablanca aí de brancas contra Spielmann de pretas. Então vamos lá, a partida começou com D4 feito pelo Capa, o peão da dama. D5 respondeu as pretas. Cavalo F3. C5 questionando o centro. E C3 defendendo seu importante peão central de D4. Essa é a variante Cross Variation, da abertura do peão da dama. A partida continuou com o cavalo F6. E3, criando uma estrutura de peões bem sólida no começo da partida aqui o Capablanca. Cavalo C6. D por C5, o Capablanca resolve fazer a tomada do peão de C5 aí das pretas. As pretas respondem com E5, ganhando muito espaço, fazendo o centro de força aqui, o centro clássico. Abrindo o bispo aí para tomar o peãozinho na hora certa, mas o Capablanca não deixa. Capablanca defende o peão com B4. Deixando tudo sólido aqui na ala da dama. Dama C7 e bispo E2, desenvolvendo a dama, desenvolvendo o bispo aqui na abertura. Bispo E6, continua o desenvolvimento aqui as pretas, defendendo o seu peão central. Cavalo D2 fez o Capablanca. E bispo E7, desenvolvendo as peças, tirando as peças, abrindo a possibilidade de fazer o roque. Capablanca responde com bispo E2 na mesma ideia, desenvolvendo o bispo, abrindo seu roque curto. Roque curto fez as pretas, roque curto fez as brancas. Rock and roll, como diz o Rafa Chess. Torre D8. O Rudolf Spielmann já vem colocar aí a torre na cara da dama do Capa, indiretamente, ameaçando avançar os peões centrais. Capablanca já coloca a dama em C2, numa casa mais segura. Bispo G4, vem colocar pressão nessa diagonal, atacar o cavalo do Capa. Capablanca aproveita esse momento, esse tempo, para fazer a ruptura central. Então ele faz E4, querendo abrir aqui no centro e ir atacando o centro das pretas. As pretas tomam esse peão, faz D por E4. Capablanca, a ideia dele era ganhar o controle da casa de E4, então ele toma esse peão de cavalo, cavalo por E4. As pretas resolvem trocar o cavalo com cavalo por E4 e dama por E4, retomando o Capablanca. A dama já está numa posição central bem legal, atacando o bispo aí das pretas. Mas Capablanca aqui leva F5, uma jogada que defende o bispo e ataca a dama ao mesmo tempo. Capablanca tem que zarpar com essa dama daí. Então ele manda a dama para C4, ganhando um tempo, pois esse lance vem com cheque. Rei H8 faz as pretas e torre D1. Capablanca agora também vem brigar pela importante coluna D do tabuleiro. Aqui ele já leva E4, atacando o seu cavalo e avançando os peões no centro aqui, as pretas. Partida muito interessante até agora. Capablanca manda o cavalo para D4. Repara que não é só o cavalo que defende o bispo, pois a proposta dos bispos aqui está aberta, a proposta de troca. A dama em C4 também defende o bispo. Então parece realmente que as pretas não têm muitos táticos
nem ataques fortes nessa posição. Capa branca segurando bem. Portanto, o Spielmann segue com cavalo E5, centralizando o cavalo e atacando a dama aí do capa branca. Capa branca faz dama B3 recuando. Resolve trocar os bispos, as pretas, bispo por E2. Aí tem que retomar de cavalo para não ficar com uma peça a menos. Cavalo por E2 retomando capa branca. E cavalo G4. Esse é o primeiro momento crítico aqui da partida. Cavalo G4 já cria umas ameaças bem interessantes. Ameaça mate aqui em H2. Cavalo está se aproximando do rei adversário para ataques. Portanto, o capa branca tem que se defender no momento. Ele se defende com o cavalo G3, cobrindo aí a diagonal da dama com o cavalo. Não tem mais mate lá em H2. E o Rudolf Spielmann faz uma jogada bem ok na minha visão. Ele faz F4, atacando o cavalo aí do capa branca, que está segurando tudo aqui na defesa. Capa branca resolve trocar as torres no momento. Então ele faz torre por D8. Aí tem que retomar torre por D8, retomando aí as pretas. E a partida segue com dama E6. Uma jogada bem fina aqui do capa branca, ameaçando o cavalo das pretas. Como quem diz assim, se você tomar meu cavalo, eu também vou tomar o seu. E segue a partida, segue o baile. É justamente o que acontece. F por G3 tomando o cavalo do capa. Dama por G4 tomando o cavalo das pretas. E aqui G por H2. Esse peãozinho está dando cheque, protegido pela dama lá de longe. O capa branca só tem uma casa para o seu rei. Rei H1 tem que fugir. E Rudolf Spielmann centraliza sua dama em E5. Continua tentando melhorar a posição da dama, bolando um ataque aqui para cima do capa branca. Capa branca faz torre E1. Coloca a torre aí na coluna aí, ameaçando o peãozinho de E4 aí das pretas. E torre na sétima, torre D2. Uma jogada bem legal que já vem atacando o bispo do capa branca. O peãozinho de A2. O peãozinho de F2, tudo solto aqui na posição. Vamos ver como que o capa branca respondeu. O capa branca joga de uma maneira simples e eficiente, com torre por E4, tomando o peãozinho central, atacando a dama das pretas. Não tem torre D1, pois a dama do capa branca segura a casa de D1, muito bem posicionado as peças aí do capa branca. Portanto, não tem tempo de vir tomar o bispo. Tá caindo a dama aqui no centro do tabuleiro. A dama tem que sair e continuar defendendo o seu bispo, que está na mesma coluna aí do ataque da torre, a coluna E. Rudolf Spielmann faz dama C7, defendendo tudo. E agora sim, com a ameaça de perder o seu bispo pela torre na sétima das pretas, capa branca faz bispo C1, contra-atacando a torre. Rudolf Spielmann resolve tomar o peãozinho de F2 com torre por F2, tirando a torre da mira do bispo, ganhando um peãozinho. Capa branca segue com um lance muito fino de bispo. Ele faz bispo F4, atacando a dama aí de Rudolf Spielmann. Não adianta trocar tudo aqui na casa de F4. Torre por, dama por, torre por, porque senão as pretas vão ficar perdidas na posição. Então Rudolf Spielmann sabe disso. Então ele segue com dama D8, tirando a dama aí da mira do bispo do capa. Continua defendendo o seu bispo na casa de E7. Tem que controlar um pouco aqui a fileira do fundo que está seu rei. Parece ser uma jogada muito forte, muito ok. O problema é a continuação do capa branca. Capa branca também era muito forte na questão de ataque e táticas básicas de ataque. Dá uma olhada na jogada do capa no tabuleiro agora. Torre por E7. Segura essa, malandro. Tomando bispo das pretas. Ao mesmo tempo oferecendo sua torre para a dama das pretas. E é o melhor lance da posição. Pretas não podem aceitar essa torre aqui. A troca de qualidade. Senão levam mate. Se Rudolf Spielmann toma essa torre, ele leva a dama C8, atacando a fileira do fundo. O rei está preso na fileira do fundo. E aí é mate forçado para qualquer casa que essa dama volte para cobrir o rei. Vai ser atropelada pela dama branca e vai ser mate. Não tem como. Então, o capa branca mete um tático aqui no Spielmann,
e sabe que não pode tomar essa torre. Não tem continuações tão fortes de ataque para as pretas. Não tem torre F1 com cheque. O rei do capa foge para H2 tomando peãozinho. E tá tudo forte aqui na posição. Continua não podendo tomar a torre. Não tem essa continuação aqui para as pretas. Não tem dama D1. Tirando a dama com cheque. A dama do capa branca segura D1. Como eu já disse nesse vídeo. Portanto, a situação está muito complicada aqui para as pretas. A torre na sétima ameaça o peãozinho de G7. Dama por G7, mate. Ameaça mate em 1, capa branca também com esse lance. Então essa tomada de bispo aí fenomenal do capa branca. Faz o Rudolf Spielmann trazer a dama para F8. Um lance bem forte na minha visão de xadrez. Defende o peãozinho de G7 para não levar mate com dama por G7. Fica de olho na torre. Ataca o bispo aí com 2 peças, torre e dama. O problema é a continuação de ataque do capa novamente. O que você acha que o capa branca jogou nessa posição? Só mais um lance e venceu. Fez Rudolf Spielmann abandonar a partida. Um lance muito difícil. E eu fiquei analisando a partida alguns minutos, não achei. Dá uma olhada no lance do capa branca no tabuleiro, malandro. Dama por G7. Esse peão parece que estava super bem protegido pela dama e pelo rei. Capa branca toma de qualquer jeito. Esse lance é fortíssimo, pois está dando um cheque. O rei está totalmente preso. As pretas só tem uma defesa: tomar a dama. Dama por G7. E a ideia do capa branca não é nem retomar, porque se retomar aqui perde a partida. A ideia do capa branca é jogar a torre E8. Novamente o tema aí do mate na fileira do fundo, o rei está preso. Se cobrir de dama com dama G8, leva bispo E5, mate em 2. O rei está totalmente preso lá no cantinho. A única defesa para as pretas é trazer a torre para a torre ser atropelada pelo bispo com bispo por F6 e mate. Não tem defesa. Espetacular aqui o ataque do capa branca. O computador, dá uma olhada, o computador fala que depois de aceitar essa dama, que é obrigatório aceitar, não tem outra jogada, o computador fala que vai chegar a torre E8 realmente, e o melhor lance não é entregar a dama nem aqui, ó, em G8, o melhor lance é entregar a dama em F8, aqui. Esse torre toma, o rei tem uma casinha de fuga, G7, mas aqui sobraria um ataque descoberto, um bispo H6 muito forte na posição, defendendo sua torre que está lá na mesma diagonal do rei, dando cheque. Melhor lance para as pretas seria tomar esse bispo mesmo, e capa branca poderia tomar a torre lá embaixo em F2, e aqui as brancas estão ganhando. O rei está tomando em H2, a torre vai fazer a festa e vai tomar todos os peões das pretas, já era. Jogada fantástica aqui do capa branca ao tomar o peão de G7, fazendo dama por G7. Outra possibilidade é se as pretas tomam, que é obrigatório, a capa branca podia ganhar até dessa maneira, ó. Bispo E5 cravando a dama de primeira. Torre E8 é mais forte, mas dessa maneira também vence a partida, ganha também. Crava a dama. E não tem esperneio, torre F1, o rei foge capturando H2, tá tudo tranquilo aqui pro capa aqui embaixo. Dama tá cravada, ameaçando tomar a dama de graça, não tem como a torre vir defender essa dama. O melhor lance seria dar a dama mesmo pelo bispo, torre retoma. Mesmo sobrando torre para os dois lados, essa posição ganha para as brancas, né? Ganhando torre na sétima. O rei vai começar a avançar, tem um peãozinho aqui de G para segurar esse peãozinho de H, e vitória das brancas com facilidade. O computador diz mais de 2 pontos de vantagem, mas falando de uma maneira bem objetiva, bem clara aí, é vitória para as brancas. Também seria vitória para as brancas. Mas é lógico que o lance mais forte não é nem cravar a dama com bispo E5, era torre E8, como vimos mesmo, né? Espetacular esse ataque aqui do capa branca, que de qualquer jeito dá vitória para as brancas.
Então depois desse lance dama por G7 do capa, Rudolf Spielmann calculou as possibilidades e abandonou a partida. Partidaça aqui de ataque do Capablanca. Vamos dar uma olhada na revisão da partida. O capa fez 93.4, Rudolf Spielmann fez 82.3. Um lance brilhante, 3 excelentes para os dois lados aqui. E olha só, o computador achou uma linha de ganho para as pretas. Ele fala que as pretas, Rudolf Spielmann, teve uma chance perdida de vitória. Muito interessante, né? Mas é uma linha que eu cheguei a dar uma olhada no computador. Muito difícil aí para um humano achar. Vou até mostrar para vocês aqui. Vamos voltar lá para o tabuleiro. Vamos ver a chance perdida do adversário do capa. A chance de ganhar do Capablanca que ele perdeu foi com esse lance F4. Ele perdeu a chance de ganhar. Uma vitória perdida. O computador diz que era melhor jogar o que aqui? E3. Então Rudolf Spielmann jogou F4. Uma vitória perdida, porque um lance bem ok na minha visão, né? Lança o peão, ataca o cavalo que está fazendo um papel importante aqui na defesa das brancas. Lance que ganhava, que obrigava por vitória, o computador diz, é E3. E aqui ele diz que o capa tinha que tomar, depois trocava um parzinho de torres aqui em D1. E o lance que ganha não é cavalo por E3 ganhando peão, você acredita? O lance que ganha é bispo H4. Ah, quem vai jogar isso, né? Uma linha de computador muito difícil. Quem jogaria bispo H4 aqui numa posição dessa, né? Todo mundo retomaria esse peãozinho aqui de E3. Aqui, ó, o bispo já tá com o cavalo junto com a dama, ameaçando o peãozinho, depois de retomar, a dama invadir, tá ameaçando aqui o peãozinho de E3 também. Então aqui você entende porque as pretas teriam chance de vitória. Mas uma vitória muito difícil de achar, né? Rudolf Spielmann fez uma jogada muito mais humana, muito mais tranquila assim, depois de cavalo G3 do capa, que é avançar o peão, fazer F4, que é a jogada que perde aí, uma chance perdida. Muito difícil de achar. Não achou, não foi dessa vez que ele conseguiu ganhar do Capablanca. Mas lembrando que Rudolf Spielmann era um grande jogador da época, tá? Mas foi um ataque assim do Capablanca fazendo torre por bispo, depois dama por G7. Fenomenal na minha visão de ver xadrez. Se você gostou, dá um like, escreve aí que é de graça, dá uma força pra gente. Se eu falei alguma linha aqui, algum cálculo errado, alguma ideia errada, ou furei algum lance bom aqui, escreve aí nos comentários. Com certeza eu vou responder. Um grande abraço para todos, fiquem todos com Deus e valeu!